Senhores, estamos sendo gravados, pelo menos hoje. Bom, cara, vamos terminar essa partezinha aí da termodinâmica, que a gente está na primeira lei, né? Vocês viram na aula passada que a primeira lei da termodinâmica, ela nada mais é do que uma lei de conservação energética, né? Existe uma forma de calor que é entregue ao sistema, ou sai do sistema, né? Que a gente chama de calor. Aí essa energia, ela pode ser transformada em trabalho ou em energia interna, certo? O trabalho está associado à expansão ou compressão do seu gás, e a energia interna está associada ao aquecimento ou resfriamento do seu sistema. Pode crer? E aí vocês viram a aula passada que tudo pode acontecer através de uma expansão livre, ou aquele isocórico, né? Isocórico, que é volume constante, ou isobárico. E aí vocês viram que o isocórico e o isobárico, eles têm uma diferença com relação ao calor específico. O calor específico do gás a volume constante, ele acaba sendo menor do que o calor específico do gás a volume constante, porque ele esquenta mais rápido, digamos assim, quando o volume é travado, não é isso? E aí, galera, hoje nós vamos ver dois processos, que eu já tinha adiantado com vocês na aula passada, né, caso alguém quisesse já dar uma adiantada aí. Eu vou continuar a numeração da aula passada. Isotérmico hoje e o adiabático. Bom, o isotérmico a gente já sabe o que é, né? É um processo onde a temperatura se mantém constante. Então, vamos anotar aqui. Temperatura constante. Nesse caso, galera, você não tem nem aquecimento e nem esfriamento do gás. Em outras palavras, não há variação da energia interna. Então, não há variação da energia interna. Certo? E aí, se você olhar para a primeira lei da termodinâmica, deixa eu botar ela aqui no cantinho, vocês lembram que o calor era igual a trabalho, aqui era um W, né? Trabalho mais delta U. Ora, galera, se eu não tenho variação de energia interna, isso quer dizer que o delta U, ele é zero. Correto? Então, esse cara aqui, ó, não existe. Então, consequência, todo o calor que entra, ele é transformado em trabalho. Então, essa aqui é uma transformação extremamente interessante, porque você está injetando calor na sua máquina, por exemplo, naquele ciclo, e todo o calor que chega para o seu sistema usa aquilo para expandir sem aquecer. Sem aquecer. Então, você tem aí um processo aparentemente interessante. O problema é que esse tipo de processo, na prática, ele tem um custo. E o custo é tempo. Esse processo, galera, ele é, na prática, um processo lento. Por quê? Porque imagina, velho, você tem lá um gás preso no recipiente. Se você jogar um calorzão dos infernos logo de uma vez, o bicho vai esquentar, né? Ele vai expandir, mas ele também vai esquentar. O processo isotérmico, para que ele exista na prática, você injeta um cadinho de calor, aí ele expande sem esquentar. Você injeta mais um cadinho de calor, aí ele expande sem esquentar. Então, o processo isotérmico, aparentemente, ele é um processo interessante para a gente. Porém, ele tem um custo, que é exatamente o problema dele ser muito lento. Porque se você for tentar fazer rápido demais, o gás esquenta e ele deixa de ser isotérmico. Tudo bem? Bom, a gente já fez a conta do trabalho, né, numa aula passada aí, eu não lembro qual foi. A gente chegou na expressão de que o trabalho, vou botar aqui, jazinho apago,
O trabalho era nRT, a gente fez essa conta, tá, galera, em algum lugar. Isso para um processo isotérmico. E aí o logaritmo da razão entre os volumes final e inicial. Tá? Isso é o trabalho no processo isotérmico. Ora, mas se o trabalho é igual ao calor, isso quer dizer que o calor é calculado nesse processo também igual a nRT ln de V2 sobre V1. Tá bom? Porque o calor é igual ao trabalho. Muito bem. Esse é o processo isotérmico. Você está jogando calor no sistema, o sistema não está aquecendo. Cuidado, hein, galera? Existe uma confusão muito grande entre esses dois processos aqui, ó, que é o isotérmico e o adiabático. No adiabático, nós não temos troca de calor. Ou seja, o sistema está isolado da vizinhança. A vizinhança não consegue tirar calor do sistema, do seu gás, né, por exemplo, e também não consegue entregar calor para esse gás. Isso quer dizer, galera, que nesse processo não tem troca de calor. Não há troca de calor com o meio externo. E aí vem a confusão, né, velho? Porque o que a galera pensa? Bom, se não troca calor, quer dizer que o sistema nem absorve energia e nem perde energia. Qual a consequência, então? Então ele não esquenta e nem esfria. Mentira. Ele pode esquentar e pode esfriar, mesmo sem trocar calor com o meio. Por quê, galera? Porque nesse caso, o que está acontecendo agora é que o calor não existe. Ou seja, o calor é zero. Certo? Qual a implicação termodinâmica disso? Ora, coloca na equação, se o calor é igual ao trabalho mais ΔU, e o calor é zero, então trabalho mais ΔU é zero, certo? Se você passar o ΔU para lá, ele vai com um sinal de menos. E aí a gente pode escrever que o trabalho realizado pelo gás corresponde a menos a variação da energia interna. O que isso quer dizer? Isso aqui tem uma interpretação muito forte. Vamos supor que o gás ele realize um trabalho adiabático. O que é isso? Ele consegue expandir, mas não absorve calor do meio. Ora, galera, eu vou fazer uma pergunta para vocês agora. Se o seu sistema está realizando um trabalho, se ele está realizando um trabalho, existe um gasto energético para isso. Mas se ele não está ganhando energia, da onde que ele vai tirar energia para conseguir fazer uma expansão? Ou seja, para conseguir realizar um trabalho? Alguém tem alguma ideia? Se ele não está recebendo energia de lugar nenhum, da onde ele tira energia para conseguir realizar trabalho? Do próprio processo? Interno. Não do processo. Energia interna? Energia interna. Ele só tem um lugar para tirar energia dele. Ele só pode tirar energia dele mesmo. Então, o gás, quando ele se expande adiabaticamente, ele usa a energia que ele tem guardada dentro dele, que é a energia interna, para conseguir se expandir. Por isso que vocês estão vendo aqui, ó, que o trabalho ele é menos a variação da energia interna. Porque o que ele usa para realizar trabalho é o que ele usa da energia interna que ele vai perder. Pode crer? É isso que está dizendo essa equação aí. Então, numa expansão adiabática, o que vai acontecer com o seu gás? Ele vai esfriar. Por quê? Porque ele está usando a energia interna dele para fazer a expansão. Agora, se for o contrário, né, se você coloca o trabalho como sendo uma compressão, então o trabalho que vai ser negativo, e aí a variação da energia interna vai ser positiva. Então, quando você comprime um gás adiabaticamente, o que acontece com ele? Ele esquenta, porque ele ganha energia interna.
Tá certo? Tudo isso por quê? Porque não há troca de calor com o meio externo. Galera, ao contrário do processo isotérmico, o processo adiabático ele é rápido. Na prática, ele é muito rápido. Por quê? Porque você tem que realizar o processo e não pode dar tempo do gás trocar calor, por exemplo. Né? Então, quando você faz uma expansão gasosa muito rápida, sem que o gás tenha tempo de trocar calor com o meio externo, você pode aproximar essa expansão com uma expansão adiabática. Exemplo, quando você pega lá o seu desodorante, né, aquele de spray lá, que tem a válvula, né? Ali dentro do tubo existe um gás numa pressão tão grande que esse gás ele está no estado de líquido, ele está liquefeito. Pode crer? Quando você abre a válvula, você faz, na verdade, uma conexão do mundo externo com o mundo interno do frasco lá do vasilhame. E aí, cara, ali por aquela pontinha do seu desodorante, ali vai sair uma quantidade de gás muito rapidamente e vai sair de um lugar bem pequenininho e vai se expandir muito rapidamente. O que é isso? É uma transformação adiabática. Você tem ali o gás expandindo muito rápido, só que não vai dar tempo de trocar calor com o ar, com o meio externo. O que vai acontecer? Vai esfriar. Por isso que o desodorante ele vai ser sempre geladinho no seu sovaquinho, cara. Se você pegar o seu desodorante lá e ficar apertando ele um tempão, depois você faz o teste. Quando ele estiver no fim, você faz isso. Ele vai estar só o gásinho lá. Você aperta e deixa ele vazar. Bicho, daqui a pouco, aquela lata vai estar toda gelada. Por quê? Porque você está baixando a temperatura do sistema, já que o sistema está usando energia interna para conseguir expandir. Faz sentido, galera? Bonito, né? Uma vez eu vi há muito tempo atrás, bicho, assim, tem muitos anos mesmo, isso foi lá nos anos 2000, cara, na época. Eu vi eu não sei se era um artigo, se era uma propaganda, eu não vou lembrar direito. Eu sei que os japoneses, eles tinham desenvolvido uma tecnologia de você, por exemplo, deixa lá o refrigerante ou a sua cerveja dentro de uma lata e na prateleira do mercado. Não precisa botar na geladeira de jeito nenhum. Na hora que você abre a lata, aí ela gela, na hora. Essa era a tecnologia dos caras. E o processo era esse, cara. Dentro da lata tinha uma serpentina com gás, né? Com gás no estado pressurizado. E aí, quando você abre a latinha, você tem um vazamento daquele gás muito rapidamente. Aquele vazamento faz o sistema esfriar muito rápido e aí vai gelando o conteúdo que está lá dentro. Não deu certo, assim, acho que o mercado não gostou dessa coisa. Primeiro por quê? Porque você vai encarecer o produto, né? E basta você colocar na geladeira que você esfria o negócio. E eu acho que deveria existir um certo incômodo nas pessoas de abrir a latinha e ter um gás ali vazando muito, muito rapidamente. Mas a ideia é boa. A ideia é muito boa. Beleza? É por isso, galera, olha só que legal. É por isso que se você pegar a sua mão aí na frente da sua cara e você assoprar a sua mão de boca fazendo o biquinho, você vai ter um ar gelado, um ar frio. Por quê? Porque se o ar que está saindo da sua boca, ele passa por um ambiente pequeno e depois ele se expande adiabaticamente, ou aproximadamente adiabaticamente, né? Isso faz com que a temperatura caia, porque é uma expansão rápida, né? E aí a temperatura caindo, você sente isso na palma da sua mão. Por isso que quando você vai assoprar um cafezinho, você vai assoprar lá uma sopa, você vai assoprar fazendo biquinho. Tu não vai chegar num café e meter o bafão lá. Ele não vai funcionar. Você tem que fazer o ambiente pequeno para o gás ali se expandir e aí ele expandir adiabaticamente para perder temperatura. Faz sentido, não faz? O contrário também é válido. Quando você pega, por exemplo, uma bomba para encher pneu de bicicleta, é válido também, tá? Você, quando começa a enfiar lá o pistão, você está comprimindo o gás para que ele entre no pneu da bicicleta, por exemplo, ou na bola de futebol, bola de vôlei, enfim, que você estiver enchendo lá. E aí, se você faz isso devagarzinho, tudo bem, né? Você faz devagarzinho, dá tempo do ambiente trocar calor com ali a bomba, e aí nada acontece. Agora, se você fizer muito rápido,
né? Você vai ter uma compressão muito rápida. Nesse momento, não vai dar tempo do seu sistema trocar calor com o ambiente externo. E aí você comprimindo o ar ali, você está esquentando o ar. Por isso que se você fizer muito rápido, muito rápido, muito rápido, quando você tira ali o pito, você vai ver que ele está quente, cara. Ele está quente por quê? Porque você fez uma compressão adiabática, ou aproximadamente adiabática, porque você tentou fazer o sistema muito rápido. Doido, né? Então, o adiabático é isso. Não confundam, galera. O adiabático, ele está associado a não ter troca de calor. Mas não ter troca de calor não quer dizer que não tem mudança de temperatura. Beleza? O que não tem mudança de temperatura não é o adiabático, é o isotérmico. E aí a confusão é essa, porque a galera fica na cabeça. Pô, se não tem mudança de temperatura, então não tem troca de calor, né? Não, mentira. Você pode ter mudança de temperatura sem ter troca de calor, que é o que acontece com o adiabático. A temperatura pode aumentar, a temperatura pode diminuir sem trocas de calor, sem você injetar ou sem você tirar a energia do sistema. Beleza? Da mesma maneira que você pode ter, você pode injetar calor ou tirar calor e a temperatura ficar constante. Esse é um processo isotérmico. Então, você trocar calor ou não é, como é que eu posso dizer? Não é afirmativo que você também não vai ter troca de mudança de temperatura. Beleza? Então, esses são os dois processos. Agora vamos desenvolver uma matemática com esse processo adiabático aí, que é só dele, tá? É particularmente só dele, que vai ser o seguinte. Vamos, galera, considerar uma variação infinitesimal, tá? Vou pegar essa equação que está aí e vou escrever assim, ó. Um trabalho infinitesimal vai corresponder, então, a menos uma variação de energia interna infinitesimal. Porém, nós sabemos... Porém... A gente, da aula passada, a gente calculou a energia interna. E a energia interna, vocês lembram que para qualquer tipo de gás, né? Eu tenho aqui anotado esse troço. Isso aqui, ó. Para qualquer gás, qualquer processo, a gente sabe que a energia interna do gás é dada por N, que é o número de mols, o calor molar a volume constante, né, deixa eu arrumar aqui se vê, vezes a temperatura. Certo? E aí o N é um número constante, porque você não vai ter vazamento do gás, você espera que não tenha vazamento, né? O número de mols é o mesmo. O CV é uma constante, não muda. Isso quer dizer que se você tiver uma variação DU, infinitesimal da sua energia interna, isso está associado apenas a uma variação da temperatura. Em outras palavras, DU é igual a NCV dt. Certinho? Pode crer, né? Bom, então, vamos substituir essa ideia lá. Ó. Então, o que a gente tinha era o trabalho, então aqui um dW, isso vai ser igual a menos du, então fica menos mcv dt. Certo, galera? Até aí não fizemos absolutamente nada. Só que eu ainda posso brincar com outras coisas envolvidas aí. Por quê? Vamos botar assim, ó. Além disso, se você olhar para a equação dos gases, que é PV é igual a nRT, a gente pode tirar o diferencial dos dois lados dessa equação, que eu posso pegar o diferencial do lado esquerdo, né, de PV, e o diferencial do lado direito, nRT. Tudo bem? E também, depois eu vou usar
a ideia que a gente descobriu na aula passada, mas calma lá. O que é a diferencial do lado esquerdo, galera? Isso aqui é um produto P por V. Eu posso ter tanto variações do volume quanto variações da pressão. Isso quer dizer que eu tenho que aplicar a regra do produto aqui. Então, eu vou ter o primeiro vezes a derivada do segundo, não é isso? Mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Pode crer? Do lado direito, eu só tenho a derivada do tempo. Desculpa, da temperatura, porque o resto tudo é constante. Ó. NR dt. E aí agora eu vou usar aquela equação que nós vimos na aula passada, que é o quê? Esse R aqui, eu posso escrever ele como uma relação entre os calores molares do gás. E aí vocês viram na aula passada que ele pode ser escrito como o Cp menos o CV. Legal? Então eu vou colocar essa informação agora, vai ficar assim, ó, PDV mais VDP, isso é igual a N, beleza? Eu vou colocar assim, ó, N, não, vou botar o N depois, vai ficar Cp menos CV, NDT, beleza? Vou colocar assim. Por que isso? Porque aí eu posso isolar o NDT, né? O meu NDT, ele pode ser escrito assim, ó, NDT. Ele pode ser dado como PDV mais VDP, tudo dividido por CP menos CV. Não é isso? É isso. E aí eu posso substituir isso lá naquela equação, vou chamar essa equação de 1 aqui, ó. E vou substituir essa informação lá na equação 1. Pode crer? Então, ó, substituindo assim, na equação 1, temos o seguinte. Então, a equação 1, ela dizia dW é igual ao menos NCV dt. Então, eu vou trazer aqui o CV para cá e eu vou multiplicar agora o NDT. Né? No lugar do NDT, quem eu vou colocar? Aquilo que a gente acabou de descobrir. Quem é o NDT? É o PDV mais VDP. PDV mais VDP. Tudo bem aí, galera? Tudo sobre CP menos CV. Certinho, né? Bom, vamos jogar. Vamos fazer o seguinte, cara. Esse DW, ele pode ser escrito como PDV, não é isso? Olha aí. Porque é a pressão vezes a variação do volume. Então, vamos multiplicar todo mundo aqui. Ó. Vai ficar menos CV vezes PDV menos CV vezes VDP. Isto é igual. Aí eu vou multiplicar o CP, aí fica CP vezes PDV menos o CV vezes PDV. Não é isso? Passei esse bichinho aqui para lá, ó, multiplicando. E aí depois fiz o chuveirinho ali com os outros caras. Bom, esse CV vezes o P e DV, ó, esse cara aqui se anula com esse. Então eu vou ficar só com essa parte do meio aí. Eu vou ficar assim, ó. Vamos escrever ele assim. Menos P CP DV é igual a V CV DP.
Beleza? Peguei só os dois do meio aí. E acabei trocando o sinal. Não tem problema, né? Vamos colocar o que é pressão de um lado, o que é volume do outro e ver o que vai acontecer. Porque tá meio misturado aí, né, as coisas. Então, eu posso escrever assim, ó. dP sobre P. Isto é igual a menos. Vou passar o CP dividindo. CV dividindo. Então, nós vamos ficar com CP sobre CV. E aí, vamos ter aqui o DV dividido por V. É isso, galera? Confirma aí. Confirma aí. Essa fração que apareceu aí, CP dividido por CV, nós vamos redefinir ela, tá bom? Vamos colocar assim, ó, definindo. Vamos chamar de um gama. Esse cara que é CP dividido por CV. Beleza? Esse cara aí depois ele vai ter um nome, ele vai ser chamado de coeficiente de Poisson. Deixa eu já botar aqui. Coeficiente Poisson. Ficou bom? Pronto. Se a gente fizer isso, cara, vamos voltar lá? A gente vai escrever assim, ó. PP sobre P. Isto é igual a menos gama dV sobre V. É isso. O que a gente faz agora? Integra. A gente integra. Se eu integrar o lado esquerdo, eu vou ter aí um logaritmo da pressão, não é isso? Tudo bem, galera? Integral de dx sobre x é o ln, é o próprio ln. Hoje eu vou fazer direto, vocês já estão careca de saber sobre isso. Então, do lado esquerdo eu vou ter um ln da pressão final sobre a pressão inicial. P2 sobre P1. Do lado direito, a gente fica com menos um gama, ln de V2 sobre V1. Legal? Deixa eu só deixar indicado aqui o que eu fiz. Eu integrei. Dos dois lados. Muito bem. Cara, o que eu vou fazer? Vocês sabem que quando eu tenho um número multiplicado lá, o meu logaritmo, eu posso subir ele como expoente, né? Isso quer dizer o seguinte, eu posso escrever assim, ln de P2 sobre P1, ln de P2 sobre P1, isto é igual ao ln de V2 sobre V1 elevado a menos gama. Legal? Elevado a menos gama. Ou seja, se o ln de uma coisa é igual ao ln de outra coisa, é porque esses logaritmandos são iguais. Então, eu poderia escrever, a priori, isso aqui, ó. P2 sobre P1 seria igual a V2 sobre V1 elevado a menos gama. Né? Aí o sinal do expoente pode ser trocado se a gente inverter a fração. Ou seja, eu posso escrever assim, ó, P2 sobre P1 é igual a V1 sobre V2 elevado a gama, agora sem o sinal de menos. Certo, galera? E aí, cara, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer um produto cruzado aqui e já chegamos ao fim, ó. Eu posso escrever, então, que P1 vezes V1 elevado a gama. Percebam que só quem está elevado a gama é o volume, a pressão não está. Isto é igual a P2
V2 elevado a gama. O que isso quer dizer, galera? Isso quer dizer que se você, num processo adiabático, o produto do volume elevado a gama vezes a pressão do gás naquele estado é um valor que vale para todos os outros estados. Ou seja, o que eu estou dizendo é PV elevado a gama, isso aqui ó, é uma constante. Certo? Sempre que vocês tiverem uma transformação adiabática, vocês podem usar esta equação. Tá certo, galera? Além daquela pivot-pivotó. Além do pivot-pivotó. Tudo bem? Alguma dúvida? Acho que já respondi, né, Raul, sua pergunta? Legal. Bora aplicar, então, isso aqui no exercício, cara? Pra vocês verem como é que funciona? Deixa eu ver aqui. Biblioteca. Física básica. Halliday. Termodinâmica. Ó, agora, vocês já podem fazer, além desses aqui que eu já pedi, ó, dá para vocês fazerem aqui, ó, expansão adiabática de um gás ideal. Tá bom? E tem um bocado de coisinha para vocês arrocharem aqui. Vamos fazer um, só para vocês entenderem como funciona, e depois vocês tentem fazer os outros, beleza? Vou pegar esse 57 aqui, que eu já fiz ele antes. Ó, o volume de uma amostra de gás ideal é reduzido adiabaticamente de 200 litros para 74,3 litros. A pressão e a temperatura iniciais são 1 atm e 300 Kelvin. A pressão final é 4 atm. Letra A. O gás é monatômico, diatômico ou poliatômico? Bom, letra B. Qual é a temperatura final do gás e quantos mols do gás existem na amostra? Bom, galera, vamos começar anotando as coisas. Isso aqui é o capítulo 19, exercício 57. Opa. Qualquer dúvida aí vocês falam, tá? Bom, vou anotar aqui o que ele falou pra gente, cara. Ele falou o seguinte, ó. Você tem aí o volume de uma amostra do gás é reduzido adiabaticamente de 200 para 74,3. Isso quer dizer que o volume inicial, V1, é de 200 litros. E o volume final, volume 2, é de 74,3 litros. Legal. Outra coisa que ele falou, a pressão e a temperatura inicial é 1,300, então P1 é igual a 1 atm, e T1 é igual a 300 Kelvin. Show? Bom, só isso que ele deu. E ele fala que foi uma redução adiabática, ou seja, uma compressão adiabática. Se é uma redução adiabática, galera, a gente pode usar aquela equaçãozinha lá. Né? E aí, para usar aquela equaçãozinha, vou botar assim, ó, letra A. Vou botar de vermelho. Letra A. Eu sei que P1 vezes V1 elevado a gama é igual a P2 V2 elevado a gama. Tá bom? Percebam. Com essa equação aí, a gente consegue
A gente não tem a pressão final. Não, deixa eu ver o que ele fala. Ah, ele fala a pressão final. A pressão final é 4. Foi mal aqui, faltou. Pressão 2 é 4 atm. Então, pronto. Então, percebam que eu tenho os dois valores do volume e os dois valores da pressão. Se eu tenho os dois valores do volume e os dois valores da pressão, só me falta descobrir quem é o gama. Legal? E só me falta descobrir quem é o gama, e sabendo quem é o gama, eu consigo saber se eu tenho um gás monatômico, diatômico, para lá. Por quê? Porque eu conheço o valor dos CVs, né? De gases diatômicos ou não. Então vamos com calma. Vamos descobrir o gama e depois a gente estuda aí esse gama. Então, olha só, galera. Se eu colocar essa equação, porque como eu quero saber o valor do gama, eu vou ter que colocar essa equação para isolar o gama. Para isolar o gama, eu preciso voltar aos LNs, tá bom? Para voltar aos LNs, eu preciso reescrever essa equação como a gente tinha feito ela antes, que era o seguinte: Ln de P1 sobre P2, legal? É igual ao... posso escrever assim, né? Vou fazer com calma. Ln de V2 sobre V1 elevado a gama. Legal? Se a gente baixar o gama, fica Ln de P1 sobre P2. Na verdade é P2 sobre... não, P1 sobre P2. P1 sobre P2. Isso é igual a gama Ln de V2 sobre V1. E aí eu posso colocar agora os valores das coisas que ele deu para a gente. Vai ficar Ln de P1 sobre P2. O P1 é 1. O P2 é 4 atm. Posso botar em atm? Posso, porque vai cancelar atm com atm e aí eu vou ter um número adimensional aí dentro, que é o que eu queria, né? Eu preciso de um número adimensional aí. O que não pode, galera, é você deixar um deles em atm e o outro em Pascal, por exemplo. Aí você tem que transformar todo mundo para a mesma unidade para que você possa dividir os dois. Beleza? Isso é igual, então, a gama Ln de quem? V2. O V2 é o 74,3. E o V1 é 200, não é isso? Posso deixar em litros também, porque os dois estão em litros e os dois estão dividindo um pelo outro. Legal? Bom, então, quando vocês tirarem isso na calculadora, vamos ver aqui. Eu vou ter o Ln de 1/4, né? Ln de 1/4 é 0,25. Ln a menos 1,386. Menos 1. Vou dar aqui 3 casas decimais. Igual a um gama que multiplica. Aí eu vou dividir 74,3 por 200. Tirar o Ln disso logo. Isso vai dar menos 0,99. Pronto. Então, o gama... é igual a vezes 1,386. 1,4. 1,4. Beleza. Sabendo o gama igual a 1,4, como isso vai nos dizer se o nosso gás é monatômico ou diatômico ou poliatômico? Ora, galera, vocês viram na aula passada que se o gás for monatômico, ele tem certos graus de liberdade, né? No caso, são 3. Então, você consegue saber o valor do CV e o do CP. Né? No caso aqui, eu já sei a ideia do diatômico. Por quê? Porque, deixa eu botar assim, ó. Para um gás diatômico,
para um gás diatômico, eu sei que o CP, ele vai ser... O CP não, vou começar com o CV. Que é o CV. Vocês lembram que a energia interna, só para vocês relembrarem, ó, a energia interna era NCV vezes T, não é isso? Só que para um gás, por exemplo, monatômico, esse U ele era dado por 3 meios, porque eram 3 graus de liberdade, né? De nRT. Conclusão, o CV é igual a 3 meios de R. Isso para um gás monatômico. Se eu tenho um gás diatômico, eu tenho 5 aqui nesse lugar. Se eu tenho 5, é porque o CV é 5 meios de R. Legal? Então, para o gás diatômico, eu já posso escrever aqui, ó, 5 meios de R. Pode crer? E aí, na aula passada, a gente também sabe calcular, né, o R, porque vocês lembram que o R ele era dado como o CP menos o CV, não é isso? Isso lá da aula passada. Ou seja, o CP ele corresponde a R mais o CV. Isso quer dizer que se você substituir, por exemplo, o CV por 5 meios de R, 5 meios de R, o que vai acontecer? Você vai ficar com 1 mais 5 meios vezes R. 1 mais 5 meios é 7 meios. Então, CP de um gás diatômico corresponde a 7 meios de R. Certo? Esses são os valores. No caso de gás monatômico, basta você reduzir, né, para 3 meios. Então, no caso do gás monoatômico, você teria 3 meios de R, o CV, né, desculpa. E o CP, basta somar 1. Daria 5 meios. Beleza? Para o gás diatômico eu tenho isso aqui. Ora, vamos calcular o gama. Quando vocês forem fazer as outras equações, vocês vão ver que vocês vão acabar se acostumando com esses valores. O gama é CP sobre CV. Substitui esses dois valores que eu falei agora. Ó, vai ficar CP 7 meios de R sobre o CV 5 meios de R. Então, o gama aqui, galera, ele vai dar, ó, R com R corta, 2 com 2 morreu, vai dar 7 quintos. 7 quintos. E 7 quintos corresponde exatamente a quanto? 1,4. Legal? E foi exatamente o valor que nós achamos para o gama do problema. Ou seja, o gás ele é diatômico. Tá? Se fosse monatômico, ia aparecer quanto? Ia aparecer 5 terços. Tá bom? Ia aparecer 5 terços. Porque era 5 meios sobre 3 meios. Tudo bem? Deixa eu apagar essa bagunça aqui do lado de lá. Quero isso. Deixa eu ver se vocês têm alguma dúvida. Tá tranquilo aí, galera? Nenhuma dúvida? Por enquanto não, só assustado mesmo. Só assustado. Assusta não, rapaz. Tudo faz parte do aprendizado. Letra B. Qual é a temperatura final? E aí? Eu quero ouvir de vocês. Como que eu acho a temperatura final? Através da integração?
Mas de onde? Porque aqui a gente não tem nenhuma equação com diferenciais, né? Com D, P, dV e tal. Não tem. Eu tenho, olha só o que eu tenho. Eu tenho o valor do volume final e o volume inicial. Eu tenho o valor da pressão final e da pressão inicial. E eu tenho o valor da temperatura inicial. Me falta apenas a temperatura final. Qual é a equação que relaciona todos esses caras aí? As pressões, os volumes e as temperaturas. Inicial e final. É uma equação que vocês estão carequinhos de saber. Inclusive desde a época do ensino médio. Isso. Perfeito. That's it. Então, deixa eu botar ela aqui, ó. Então, letra B. Nós vamos usar P1, V1 sobre T1 igual a P2, V2 sobre T2. Legal? Como ele quer a temperatura final, eu já vou isolar logo aqui, ó, a temperatura final, ela vai ser P2, V2 vezes T1, né? Vem o T1 multiplicando para cá, dividido por P1, V1. Pode crer, galera? E aí basta colocar os valores das coisas aí, ó. P2. P2 é 4. Posso deixar em ATM? Posso. Por quê? Vocês estão vendo que eu tenho ATM em cima, ATM embaixo. Vai cortar, não tem problema. Volume, mesma coisa. Tem V2 em cima, V1 embaixo. Deixa em litros, não tem problema, vai cortar. E aí a temperatura em Kelvin, tem que ser em Kelvin para essa equação, beleza? É a única que você tem que transformar. Se ele tiver dado em Celsius, você não pode usar em Celsius, tem que passar para Kelvin. Beleza? É o único dos caras aí que você tem obrigação de usar numa unidade específica. Então aqui fica 4 vezes o V2. Cadê o V2? 74,3. T1, que é 300. Tudo sobre P1, que é 1, vezes o V1, que é 200. Então, achamos a temperatura final. Aqui vai cortar, né? 0 com 0. Aí vai ter um 3 meios aí. 1,5. Deixa eu fazer aqui, ó. Vai ficar 1,5 vezes 74,3 vezes 4. 445,8 Kelvin. Show? Então rolou um aquecimento aí, né? Letra C. Letra C. Ele pede pra gente, cadê? Quantos mols do gás existem na amostra? E aí, galera? Qual equação eu uso para achar o número de mols? Alguém tem uma saída? Justamente. E aí percebam que essa equação do PV é igual a NRT, você tem que escolher um estado, PV igual a NRT. Isso aqui não é uma equação de transformação, né? Isso aqui é uma equação de estado. Então você deve escolher um estado específico e usar os valores daquele estado. Professor, qual estado eu escolho? Pouco importa. Porque numa transformação do estado 1 para o estado 2, o número de mols não foi alterado. Não nesse problema. Né? Não houve mudança no número de mols. Então eu posso escolher tanto o estado 1 quanto o estado 2. De qualquer maneira, N, quando vocês olham aqui, ó, N vai ser igual a P vezes V dividido por RT.
Legal? RT. E aí, galera, agora você não tem escapatória, tá? Agora, como você está calculando um valor no sistema internacional e aí você não tem cancelamento de unidades, aqui, bicho, você tem que botar todo mundo no sistema internacional de unidades, tá? Você não tem escapatória. Lá nas outras até tinha escapatória, porque cancelava em cima e embaixo as unidades. Aqui não está cancelando. Se não está cancelando, você precisa colocar as coisas no sistema internacional. Vamos escolher o estado 1. Posso escolher o estado 2? Posso, sem problema nenhum. Tá? Vamos escolher o estado 1. No estado 1, galera, estado 1, vou fazer com calma aqui, ó. No estado 1, quem é, por exemplo, a pressão inicial? Olha lá, a pressão inicial é 1 atm. Preciso passar para Pascal, ou newtons por metros quadrados. A gente sabe que de 1 atm para Pascal, isso dá 1,01, né, aproximadamente, vezes 10 elevado a 5. Pascal. Tá bom? Tem que fazer essa transformação. Vamos ver o volume. O volume era 200 litros. Como é que eu passo de litros para metros cúbicos? Alguém tem alguma ideia? Como é que eu passo de 200 litros para metros cúbicos? Dividindo, não? Dividindo por 100 mil? Não. Não lembro se é por 100 ou se é por 1000. Por mil. Porque 1 metro cúbico corresponde a 1 quilolitro, certo? Ou seja, 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. 1000 litros. Então, 1 litro corresponde a 1 milésimo do metro cúbico. Então, a gente tem que dividir por 1000 ou multiplicar por 10 a menos 3. Aí sim, metros cúbicos. Tá? E a temperatura já está, né? A temperatura já está em Kelvin, então não tem problema. Bom, então vamos lá, fazer essa conta aqui. Número de mols é igual a pressão é 1,01 vezes 10 elevado à quinta. Isso está multiplicado pelo volume, tá vendo aí? O volume é 200 vezes 10 a menos 3. Vou botar 200 vezes 10 a menos 3. É a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 1. Né? Deixa assim. Tudo isso dividido por R. O R tabelado, ele é no sistema internacional, tá, galera? Já estou usando o sistema internacional, então ele é 8,31, tá? Se você for usar outro sistema de unidades, ele é 0,00 alguma coisa. 8,31 vezes a temperatura de 300, né, que é a temperatura 1. Tá em Kelvin, deixa em Kelvin. Bom, agora é só fazer conta. Isso vai dar aqui, vai embora. 10 à quinta com 10 a menos 3 dá 10 ao quadrado. 10 ao quadrado, galera, com esse 1,01 vai dar 101, dividido, então, por 8,31. Bora, filho. 101. Dividido por 8,31. Dividido por 3 depois, né? Tem 3 ali embaixo. Pronto. Dá 8,10. Tá lá. Mols. Beleza? Tranquilo? Eu vou deixar o resto para vocês, beleza? Ó, vocês podem fazer, galera, todos daqui, viu? Desde o 54 até
o 63. E tentem fazer até a próxima aula, por quê? Porque vocês estão diante de algumas situações um pouco novas, assim. Essa equação da transformação adiabática, que envolve o gama lá, não é uma equação que vocês estão acostumados a fazer. Então, façam bastante exercícios para vocês incorporarem essa ideia dentro de vocês. Lembrem, galera, que física térmica, você só vai ver física térmica em 2 momentos do curso de vocês, que é agora e depois em termodinâmica, lá na frente. Só que lá na frente, em termodinâmica, é bem mais avançado. Tá? É um tratamento bem diferente. Aqui a gente está dando um tratamento um pouco mais geral. Tá? Lá vocês vão ver um tratamento um pouco mais minucioso, um pouco envolvendo mais estatística, tá? Dos estados das moléculas, enfim. Isso é outra conversa. Mas então tentem fazer para vocês irem se acostumando com esta linguagem aí dos exercícios. Legal? Vou parar a gravação. Pronto.